Olá, eu sou o José Antônio Conte. A partir de agora estou no ar aqui no seu canal legislativo com mais um Assembleia Entrevista. Vamos conversar com o psiquiatra Ricardo Nogueira, que é o diretor do Serviço de Prevenção a Suicídios do Hospital Mãe de Deus. Quer dizer, o serviço, há tantos casos, há tanta preocupação com esse assunto que o serviço é um serviço permanente, não é? Mas o fato é o seguinte, hoje nós estamos com crise social, as pessoas fizeram compras, não estão conseguindo pagar, há problemas com a economia, há problemas com o emprego, de novo. Quer dizer, isso tudo cria um clima para as pessoas desistirem da vida, doutor Ricardo? Na verdade, cria um clima de desespero e medo, né? As pessoas estão com medo do que está por vir, né? Então elas se sentem desesperançadas, né? Principalmente os jovens, né? Então nós notamos e comprovamos isso através de uma pesquisa que nós fizemos. E nessa pesquisa nós constatamos em 500 jovens aqui de Porto Alegre, da faixa etária dos 15 aos 29 anos, que 36% deles têm desesperança. E aí nós vamos tentar e estudar, né, ver... Esses jovens têm que idade? De 15 a 29 anos. Quando é que eles vão ter esperança, então? O medo deles é de não conseguir entrar na universidade, depois de formados, que eles são formados hoje muito jovens, de ter espaço no mercado de trabalho, né, de conseguir um emprego. E a gente vê esse problema também lá na Europa, né? Na Espanha, 50% dos jovens dessa mesma faixa etária estão desempregados. Então a crise econômica que abala Espanha, Portugal, Grécia, é principalmente entre os jovens. Então os jovens se desesperam, né? E além desse fato econômico, né, da volta da inflação, da volta do desemprego, isso causa e gera uma insegurança muito grande, né? Além dos problemas pessoais, dos relacionamentos, dos problemas afetivos e das doenças psiquiátricas, né, com grande expressão, com a depressão, que está aumentando cada vez mais. Hoje ela é a terceira maior doença em incidência e provavelmente até 2020 deverá ser a segunda e em 2030 a primeira. Pois está em né? evolução, portanto. Né? E grande. Né? E com a primeira causa a primeira doença é? As doenças que são doenças que causam ausência ao trabalho, né? Então, as doenças psiquiátricas hoje elas estão tendo um destaque muito grande. Por exemplo, se nós vamos ver entre os funcionários públicos, principalmente na área da educação, o número de atestados e laudos médicos, eles são muito expressivos, muito grandes. Uma ameaça de não pagamento, de atraso do pagamento, pode ser um complicador? Pode gerar depressão? Sem dúvida, né? Porque causa uma insegurança. Muitas vezes tu tem um planejamento de pagamentos de contas fixas, né? De custos fixos, né? São custos que não vão mudar, né? Aqueles custos de pagamento de financiamento da casa própria, da luz, da água, do telefone, né? A luz, por exemplo, aumentou quase o dobro, a gasolina aumentou, agora reduziu um pouco. Então isso tudo causa uma insegurança muito grande. Na verdade, nós estamos vivendo um momento que todo mundo está viajando, né? Todo mundo com pleno emprego, e agora a gente caiu na realidade, não é? A gente sabe que desde o Egito, né, José do Egito já dizia que nós temos sempre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Então, na época das vacas gordas, a gente tem que se preparar de fazer uma poupança para aguentar a situação das vacas magras, né? E então, o que aconteceu? A gente achou que ia ficar essa beleza que estava, essa farra, todo mundo viajando, todo mundo indo para Miami, todo mundo, os brasileiros gastando bilhões, né? Pois é, esse dólar alto, por exemplo, acaba com o sonho de muita gente. Né? Mas hoje já baixou, agora já reduziu, já está em 2,90 agora. Mas não dá para confiar, né? É que ele é flutuante, né? Ele é um aplicativo de risco, né? Apesar que hoje está tudo um risco, né? Não só o dólar, como também as ações. Só para se ter... Houve uma campanha há 5, 6 anos atrás, se não me falha a memória, para que a gente resgatasse o fundo de garantia
e comprasse ações da Petrobras. Então todo mundo fez isso. Então todo mundo pegava o seu fundo de garantia, né? Lembra? Uhum. E comprava ações da Petrobras. Porque eu não tinha lembrado disso. Lembra disso? Lembro, agora sim. Naquela época o pessoal comprou essas ações da Petrobras a R$ 47,00 cada ação. Hoje essas ações estão variando entre 5, 6, as preferenciais R$ 7,00. Ou seja, quem comprou 1 milhão, por exemplo, perdeu, esse 1 milhão hoje divide por 7, está em quanto? 100 e poucos mil, quer dizer. Né? Houve uma perda, quer dizer, tem gente que botou todo o seu depósito, todas as suas poupanças nisso, né? Só falta, né, acontecer o que aconteceu no plano Collor, né, que meteram a mão na poupança. Prova tal que o medo que isso gera, que o poupador da poupança está tirando dinheiro da poupança, porque ele já está com medo. Então nós estamos numa verdadeira insegurança. E a gente vê assim, né, que está todo mundo terceirizando as coisas, né? O próprio governo está terceirizado, né? Terceirizou a economia, né? Entregou para os bancos, terceirizou a política, entregou lá não sei para quem. E nós também vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que terceirizar os nossos problemas, né? Então a gente vai ter que terceirizar a nossa insegurança. Então nós vamos ter que nos cuidar, nos proteger, para aguentar até o fim de 2016, início de 2017, que talvez aí melhore. Pelo menos essas são as melhores perspectivas. Em seu consultório, o que o senhor ouve, doutor, sobre essas questões? Questões pessoais? Por que as pessoas estão tão deprimidas? Na verdade, as pessoas estão se sentindo abandonadas. Há uma síndrome do abandono. Né? Então as pessoas estão muito inseguras, né? Elas estão se sentindo muito solitárias. Às vezes elas estão até juntos, né? Mas elas se sentem solitárias no meio da multidão. Não é? Então a gente vive hoje numa situação que é uma situação primitiva. Nós voltamos ao tribalismo. Então cada um tem a sua tribo. Né? E na sua tribo tu tem que ser reconhecido, amado, considerado e valorizado. E muitas vezes isso não ocorre. Por quê? E não ignorado. Né? Exatamente. A gente precisa ser notado. Todos nós queremos ter a nossa visibilidade. A nossa existência para provar a nossa capacidade, a nossa competência. E a gente precisa ser admirado e amado. E muitas vezes isso não ocorre. Então a gente começa a se sentir isolado. Isso também ocorre devido ao problema da idade, né? Então nós estamos tendo uma população que está ficando idosa, velha, doente e que não se preparou para essa nova realidade, né? Mas contraditoriamente, paradoxalmente, na área que a gente trabalha aqui do suicídio, a gente nota que essa faixa etária dos idosos, que antigamente se matavam, eles já não estão se matando mais. Desde o advento das que facilitaram a disfunção erétil, houve uma mudança do perfil do suicídio. E, no entanto, entre os jovens, existe um certo desesperança, como eu falei anteriormente, um certo desespero. Agora a gente nota aí que não existe uma política de proteção para os jovens. A gente vê que aquela política do primeiro emprego não funcionou e, no entanto, existe uma política protetiva da Previdência Social para o idoso. Só que a nossa Previdência Social também está entrando numa crise por causa do desemprego, né? Então nós vamos ter daqui a pouco uma crise talvez similar à do Uruguai, que chegou quase a ter um jubilado, um aposentado para cada um trabalhador. E a gente sabe que para uma previdência ter vida sadia tem que ter 2 trabalhadores para um aposentado. Então a gente já vê que lá nas contabilidades da Previdência estão fazendo umas pedaladas, né, contábeis, porque a Previdência é outro problema. Então a gente tem uma insegurança geral, e isso é uma coisa que contamina a gente, né? Então a gente vê assim as famílias hoje muito inseguras, as ausências, né, das figuras dentro da família, a ausência do pai, a ausência da mãe,
a ausência da avó, porque as vós são muito jovens, antigamente as vós ficavam cuidando dos netos, mas agora elas também trabalhavam, ainda trabalhavam, e as crianças ficam sozinhas e ficam abandonadas. Então o que que ocorre? Essas crianças... O senhor está entrando naquela questão do secretário de Segurança, que disse que determinado crime ocorreu porque as famílias estão abandonando os filhos. O senhor acompanhou, né? Isso aí é uma, verdadeiro? é uma meia verdade, né? Agora, na verdade, o que está havendo é uma chacina geral, né? Aqui em Porto Alegre, principalmente na zona norte de Porto Alegre, todo dia existe, ou a cada 2, 3 dias, uma chacina. Hoje mesmo. Uma queima de arquivo. Exatamente, é uma briga do tráfico. Na verdade, nós estamos indo para o mesmo caminho do México. O Brasil tá ficando mexicanizado pelo tráfico. Nós estamos perdendo os nossos jovens para o tráfico. Então existe uma guerra do tráfico, principalmente na zona norte de Porto Alegre, isso é inegável, né? Onde há uma luta, né, de uma guerra, verdadeira guerra, entre as quadrilhas, né? Isso aí não pode ser negado. E as crianças, que elas estão à mercê do tráfico, né? Então as crianças ficam deprimidas, ficam abandonadas, e quem é que se aproxima delas? Pessoas que oferecem uma saída para essas crianças, que é a saída através da droga. Pois é, quem é que comete esses esses assassinatos que a gente ouve falar diariamente? A produção está me passando uma pergunta aqui sobre todos os psicopatas, tá ali no TP, todos os psicopatas são perigosos, todos matam, é comum. Não, são psicopatas, não são, é simplesmente uma guerra. Não, na verdade, eles são o seguinte, os comandantes são psicopatas, né? Mas todo chefe de quadrilha é um psicopata, mas a maioria dos membros da quadrilha, os matadores, os soldados das gangues são os retardados mentais, os oligofrênicos, que são manipulados pelos psicopatas. Então, só para você ter uma ideia de número, para cada 25 pessoas nós temos um psicopata, em cada 100 tem 4. É um número muito grande, é um percentual muito grande. Quer dizer, cada 20 do nosso meio tem um. Exatamente, cada 25. É 25, é? É um. Como é que a gente identifica? Pessoas que são muito egoístas, narcisistas, que não se preocupam com o outro, que estão sempre querendo ver o seu lado, a sua vantagem, não se preocupam com o sofrimento do outro, né? Não cumprem acordos, né? Abandonam os amigos, abandonam os parceiros, sempre pensando em vantagem maior, não tem uma preocupação com o outro, com o sofrimento do outro. E hoje nós vivemos uma sociedade narcisista, né? Uma sociedade egoísta. A questão é eu levar vantagem, agora os outros não interessam. Quer dizer, o narcisista é aquele, espelho, espelho meu, existe alguém melhor do que eu, não? Não, tu só serve para carregar o espelho para mim ficar me vendo, para isso que tu serve, entendeu? Então nós temos uma sociedade que é narcísica, por tudo isso que a gente falou no início, que a gente precisa ser notado, precisa ser amado, precisa ser respeitado. Só que ocorre que é uma preocupação única e exclusivamente com o eu, né? E quando a gente tem que se preocupar com o nós, né? Nós temos um compromisso com os outros. Então eu quero ser feliz, mas eu quero que a minha felicidade seja compartilhada com quem eu amo e até com quem eu não amo, porque eu acho que os meus inimigos têm que suportar o meu sucesso, né? Que seja uma coisa sádica e perversa. Doutor Ricardo Nogueira, como é que o senhor acompanha essa pressão toda que tem sobre a presidente da República, a presidente Dilma? Que momento ela vive? Inteira, sempre contestada, se atribui a ela boa parte da corrupção que ocorre no país, se fala em impeachment. Olha que ela está vivendo seu inferno astral, como é que é isso? Eu acho que a presidente é uma pessoa muito inteligente. Ela está dando uma aula de como governar, né? Então, o que ela fez? Esse é um problema que não é da presidente, é um problema da nação, do país. Então, ela terceirizou o governo, né? Então, nós vivemos hoje um governo terceirizado, né? Então, a economia ficou com o representante do mercado, a política ficou com o vice-presidente, né? Alguns setores ficaram terceirizados, compartimentalizados. E a presidente se tornou uma chefe de Estado,
né, o governo está terceirizado, né? Muito bem. Bom, suicídios. O senhor sempre defendeu que se divulgue os suicídios. Que ao contrário do que se dizia, e eu me lembro muito bem em alguns momentos, a Rádio Guaíba, que é sempre uma referência da gente, a gente não divulga suicídio. Hoje, o senhor recomendaria que fossem divulgados? Depende, né? Não de uma forma oportunista e sensacionalista, porque na verdade só se divulga suicídio quando é uma pessoa famosa, né? Então, quando é um ator, mais recentemente, a nossa atriz aqui, a Leila Lopes, e o Valmor Chagas, acho que também foi suicídio, né? Então, sempre que é pessoa famosa, se divulga, né? E às vezes um certo sensacionalismo. Só para a gente ter uma ideia, toda semana no Rio Grande do Sul, um homem mata uma mulher e se mata. Essa semana ocorreu já. E Em Cruz Alta? Em uma policial da Brigada Militar. O filho tentou matá-la e se matou. Infelizmente, isso é muito comum. Se tu for fazer uma pesquisa nos nossos jornais, dos últimos 10 anos, tem sido frequente. é frequente, né? Então a gente tem que ter um cuidado com essa questão de tratar essa realidade. Nós temos mais de 1.000 suicídios, 1.178 suicídios no Rio Grande do Sul por ano. Por ano? Por ano. São 3 suicídios por dia. No Brasil, nós temos... Que a gente fica sabendo, né? O que é notificado, né? No Brasil, nós temos 33 suicídios por dia. Temos 12.000 suicídios por ano. Equivaleria a 3 Boeings lotados caindo. Só para você ter uma ideia, o número de suicídio do Brasil hoje é similar ao número de mortes por acidente de moto. Olha que todo dia um motociclista cai da sua moto. E a questão não é só o suicídio propriamente dito, são as tentativas. Para cada um suicídio ocorrido, ocorre no mínimo 10 tentativas. E às vezes até 15 ou 20 tentativas. Pô, e ainda somos ruins para nos suicidar, né? Só para você ter uma ideia disso, que agora, cada vez mais, os suicídios estão ocorrendo em idades cada vez menores e situações como essa que a gente noticiou aqui há pouco, e suicídios duplos entre mãe e filho, namorado, apesar que o suicídio duplo é histórico, né? Desde Romeu e Julieta, né? A história de Romeu e Julieta é um suicídio duplo. Que é um suicídio absolutamente romântico. Romântico. Né? É que o suicídio tem essa coisa romântica, né? E épica. Vai que eu vou contigo. Ou tu vai também porque tu me abandonou, né? Então, é vingança, né? Exatamente. Por isso que a maioria dos suicídios ocorre nos meses de dezembro, Natal, né? Porque a pessoa quer estar junto, está se sentindo abandonada, né? A síndrome... Isso é estatístico, a maioria do Natal? Estatístico. A maioria no final nos meses de dezembro e janeiro, fim e início do ano. Aos domingos, 80% em casa, ou seja, no dia de domingo, quando a família se reúne, aí brigam, né? Então, final de domingo, as emergências têm um número maior de tentativas de suicídio. E nós notamos, né, o nosso Centro de Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, a incidência de tentativas de suicídio, né, que é cada vez maior. Então a gente recebe pacientes cada vez maior, principalmente com a ingestão de medicamentos, é muito comum entre mulheres, os homens métodos violentos, e aqueles que têm arma, a incidência de suicídio é o dobro da população em geral. Então, os policiais da Brigada Militar, nós tivemos uma incidência de suicídio muito alta em policiais da Polícia Federal. Então, todos aqueles que têm arma, o risco é maior. E esse fenômeno é mundial, não é só local. Em todas as polícias do mundo. Não é uma questão nossa. Não. Bem, interessante, né? Interessante essa análise, a gente não percebe isso. E o senhor participa, o senhor lidera um grupo que combate suicídios, não é? Nós temos o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. É um centro de estudos, agora reforçado pelo Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus. Então, nós estamos sempre atualizando esses dados,
E esses estudos a gente faz também com o CIT, Centro de Informações Toxicológicas, da Secretaria Estadual de Saúde, e o SEVES, né, que é o Centro de Vigilância em Saúde. Então a gente está sempre monitorando esses dados. Quando é que a gente percebe que perto da gente tem um eventual, um provável suicida? O suicídio é um evento que é previsto. Normalmente as pessoas que cometem suicídio são pessoas que já tentaram suicídio anteriormente ou que têm um familiar direto, pai, mãe, irmão, tio, avô. Existem famílias de suicidas. Existem famílias suicidas. E famílias depressivas. O suicídio tem uma característica. Essa família tem uma tendência. Então. Exatamente, ela tem uma característica genética. Elas têm histórias. Então, nas nossas pesquisas, nós constatamos, por exemplo, que em Canguçu, no sul do estado, existem 2 famílias onde predomina o suicídio. Em São Borja, também são 2 famílias. Aqui na região germânica do estado, algumas famílias, né, que existe, o suicídio, infelizmente, é uma tradição gaúcha. Só tem suicídio em área de gaúcho. No Brasil... Tá aí o exemplo de Getúlio? Exatamente. E quais são as 2 famílias lá de São Borja que tem mais suicídio? Dornelles e Vargas. Né? É interessante isso, né? E é histórico isso. Porque quando... E é científico, é estudado. É estudado porque depois de 50 anos da morte dos presidentes da República, a gente pode ter acesso ao arquivo da Biblioteca Nacional, nos diários do Getúlio. E a gente vê nos diários do Getúlio hoje, que tem acesso, as pessoas podem acessar depois de 50 anos da morte, que o Getúlio já falava em suicídio aos 18 anos. E na véspera da Revolução de 30 ele também fala que se não desse certo, né? Então ele já falava isso, e entre essas 2 famílias, Dornelles e Vargas, existe uma incidência muito grande de suicídio. Até o sogro do Getúlio se matou, apesar que o sogro não é parente, né? Então já tem, infelizmente, uma tradição. Tem uma cidade onde há mais suicídios aqui? Sim. Tem. Uma vez o senhor falou sobre isso. Venâncio Aires. Venâncio Aires. Venâncio Aires, se nós formos contabilizar a região rural de Venâncio Aires, é a maior incidência de suicídio do mundo. Por causa daquela cultura do fumo, alguma coisa assim? Pois é, são vários fatores. Não há uma comprovação total dessa questão do tabaco verde, né? O tabaco verde, o grande problema dele não é o tabaco em si, mas são aqueles secantes que são usados, que eles são organofosforados. E esses organofosforados, eles causam depressão. E esse fenômeno não é só em Venâncio Aires. Também é lá em Alagoas, na região do fumo de Alagoas, no Recôncavo Baiano, que é uma região fumageira, e também numa região do interior do Espírito Santo. Bom, então está vinculado ao fumo. Só não tem uma comprovação que seja ao fumo propriamente dito. Não é ele o causa. Porque daqui a pouco tem muitas indenizações também, né? Exatamente, mas não é o fumo, mas o que leva a se pensar é o secante, aqueles organos fosforados, aqueles produtos. Sim, aquele contexto de indústria do fumo. E infelizmente a maioria do pessoal que trabalha com fumo não trabalha com máscara, não trabalha com luvas, não há uma proteção. E aí tem também a questão de etnia, apesar que tinha uma ideia que quem cometia suicídio era alemão. Aí nós vamos ver que hoje a região da fronteira, que não são alemães, também cometem, os italianos aqui na Serra também estão cometendo, os japoneses no interior do Paraná, né? Então, infelizmente, o suicídio hoje ele está aumentando no mundo inteiro. O Brasil hoje é o 8º país em números absolutos, em número de suicídio, 8º. Brincadeiras à parte, temos uma classificação boa, pelo menos, em suicídio, né? Que espetáculo. Pô, né? É horrível. Né? Brincadeira. É contraditório tudo isso. Agora tem uma coisa pior ainda, que é paradoxal. Nós estamos falando em crise, estamos falando em desemprego, inflação, depressão. Mas, paradoxalmente, nós notamos aqui no Rio Grande do Sul, veja bem, que cidades como Lajeado, Bento Gonçalves,
Caxias do Sul aumentaram a incidência de suicídio. E também nas cidades universitárias. E aí nós fomos pesquisar por que lá em Lajeado, por exemplo, aumentou o número de suicídios. A gente viu que em Lajeado houve um boom econômico, a cidade cresceu muito. Então tinham muitas obras. E nós vimos que há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, em pleno emprego aqui no Rio Grande do Sul, quem vinha fazer essas obras eram nordestinos. Pessoas que eram imigrantes. E entre uma obra e outra, eles ficavam desempregados. Então eles se suicidavam. Sem perspectiva. Sim, que eles ficavam com medo, né, porque tinha que pagar aluguel, de não ter um outro emprego. E se desesperavam. E aí nós fomos estudar isso e vimos que também entre essas pessoas que cometem suicídio, um número muito grande de uso de álcool e drogas associado, em 90% dos casos. Por quê? Porque as pessoas pensam em se suicidar, mas não têm coragem. Mas se elas estão embriagadas ou intoxicadas por algum tipo de droga, elas criam coragem. Isso ajuda. Bom, doutor Ricardo, com certeza, já voltamos 2 ou 3 vezes a esse assunto é interessante, né? Agradecemos a sua gentileza, doutor Ricardo Nogueira, que é o chefe do setor de prevenção ao suicídio do Hospital Mãe de Deus. Voltaremos ao assunto com toda certeza. Muito obrigado a você, amigo telespectador, por mais uma vez estar conosco no Assembleia Entrevista. Até breve.